Imagine isso por um momento. Existe algo incrivelmente simples, porém extremamente poderoso, que a maioria dos homens ignora sem jamais perceber. E quando um homem finalmente se dá conta disso e começa a viver de acordo com esse princípio, algo muda. É como se um interruptor invisível se acionasse na mente das mulheres. Elas começam a vê-lo de uma maneira completamente diferente. A estranha verdade é que a maioria dos homens passará a vida inteira sem jamais descobrir isso. Você é um deles? Se você ainda está ouvindo, provavelmente não quer estar. Você está buscando algo mais. Deixe-me compartilhar uma história que deixa isso claro. Não se trata de truques, artifícios ou técnicas chamativas. Trata-se de uma mudança mais profunda. Uma transformação silenciosa que altera a maneira como você se move pelo mundo e como os outros, especialmente as mulheres, reagem a você. Havia um homem chamado Marcos. Superficialmente, ele era completamente comum. Como muitos homens, ele lutava diariamente. Ele se preocupava constantemente com a opinião alheia. Ele buscava aprovação em todos os lugares, elogios, atenção, validação, acreditando que essas coisas finalmente o fariam se sentir completo. Mas, por mais que se esforçasse, ele ainda se sentia invisível, principalmente quando se tratava de mulheres e respeito social. Um dia, algo finalmente fez sentido para Marcos. Não por causa de um discurso motivacional ou de um truque inteligente de autoaperfeiçoamento, mas porque ele se deparou com uma ideia antiga e comprovada pelo tempo: o estoicismo. A princípio, ele estava cético. Não conseguia entender como uma filosofia antiga poderia ajudar com a confiança ou a atração no mundo moderno. Mas à medida que a estudava, tudo começou a fazer sentido de uma maneira que nada mais havia feito. O estoicismo ensina um princípio fundamental: concentre-se no que você pode controlar e deixe de lado o que não pode. Reflita sobre isso por um momento. A maioria dos homens é governada por suas emoções. Eles reagem impulsivamente. Ficam irritados, inseguros, na defensiva. Dizem coisas das quais se arrependem depois. Buscam reações e validação. As mulheres percebem isso imediatamente. Elas sentem a instabilidade emocional e, sejamos honestos, isso não parece seguro nem atraente. O homem estoico se destaca porque reage de forma diferente. Quando as coisas dão errado, ele não entra em pânico. Quando os outros perdem o controle, ele permanece calmo. Imagine uma sala barulhenta, repleta de caos, discussões, tensão, emoções à flor da pele. E então, lá está você, firme, centrado, inabalável, como uma montanha no meio da tempestade. Essa força silenciosa atrai a atenção sem esforço. As mulheres a notam instantaneamente. Marco Aurélio, um dos maiores pensadores estoicos, disse certa vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Quando você realmente entende isso, a verdadeira força surge. Quando você para de buscar aprovação e começa a viver de acordo com seus próprios valores, algo poderoso acontece. Você para de precisar de atenção e, paradoxalmente, as pessoas começam a lhe dar atenção. Não apenas as mulheres, mas todos respondem a essa presença centrada. A maioria dos homens nunca atinge esse nível. Eles reagem a tudo. Um comentário grosseiro estraga o humor deles. Um dia ruim dita seu comportamento. Eles carregam a frustração para onde quer que vão. O homem estoico, por outro lado, faz uma pausa. Ele se faz uma pergunta simples: isso merece minha energia? Na maioria das vezes, a resposta é não. Escolher a calma em vez do caos é algo profundamente respeitado e incrivelmente atraente. O estoicismo não se trata de suprimir emoções ou fingir que você não sente nada. Trata-se de dominar suas reações. É saber quando falar e quando ficar em silêncio, quando agir e quando deixar ir. É tornar-se inabalável em um mundo que constantemente tenta desestabilizá-lo. As mulheres admiram isso porque sinaliza estabilidade, maturidade e liderança em situações incertas. Marco Ítalo começou a praticar o estoicismo diariamente. Ele se concentrou em suas ações, não na opinião dos outros.
Parou de buscar validação e começou a viver para si mesmo. Lentamente, tudo mudou. As pessoas prestavam atenção quando ele falava. As mulheres o notavam sem que ele precisasse se esforçar. Ele não se tornou mais barulhento ou extravagante. Ele se tornou mais calmo. E essa calma confiança fez o trabalho por ele. Esse é o paradoxo que a maioria dos homens não percebe. Eis a dura verdade. A maioria dos homens ouvirá isso e não mudará nada. Eles se sentirão motivados por um momento, depois voltarão aos velhos padrões. Mas se você ainda está aqui, você quer mais. Você quer se destacar em meio ao ruído. Você quer respeito, não atenção. Comece devagar. Quando a vida lhe apresentar o caos, pare. Respire fundo. Pergunte-se se ele merece sua energia. Pratique isso todos os dias. E se esta mensagem fizer sentido para você, não apenas assista e siga em frente, viva-a, incorpore-a. Cada passo em direção ao autocontrole é um passo em direção à verdadeira confiança. Antes de ir, curta e inscreva-se. Não porque eu pedi, mas porque isso representa sua decisão de crescer. Isso não é apenas conteúdo, é um sinal. A verdadeira pergunta é: você está pronto para responder?